parece que esse caso aqui foi talvez o grande caso da tua vida. Esse foi um grande caso, posso falar assim, um grande caso. Conta pra gente, de que trata o Rio Derradeiro? Foi um livro escrito com Carlos Diogo Santos. O Carlos Diogo é um jornalista. É um jornalista de Portugal que trabalhou comigo, fazer essa adaptação, porque os personagens são de lá, né? Isso aí foi o seguinte, tem um milionário português, Lúcio Tomé Feteira, cara bilionário, né? E ele tinha uma secretária, que era essa senhora Rosalina, que depois tornou-se companheira dele, né? Ele tinha muitos negócios aqui na África, em vários lugares. E quando ele estava próximo, né, 90 e poucos, ele fez um testamento. Então, ele deu uma parte para a secretária dele, a outra parte para uma instituição na cidade lá dele, lá em Portugal, uma fundação. E ele, como um cara bem entrosado na política, né, ele era amigo, chegou a ser amigo do Celino Kubitschek. E ele orientou a secretária no sentido de que é o seguinte, se tivesse disputa no inventário, né, na herança, ela procurar um cara poderosíssimo lá, que é advogado e tal, que é o Domingos Duarte Lima, deputado, ligado na política e tal. Enfim. E foi descoberto, né, a filha do Tomé Feteira descobriu que parte da herança, que seriam contas na Suíça, a secretária pegou por orientação dele, fez uma conta para ela e depois repassou esse dinheiro para ele. Uhum. Quando descobriu isso, lá surgiu um processo em Portugal, né, que era para ela, a secretária, devolver esses valores, né? E aí ela veio para o Rio para passar, porque aqui tinha negócios, né? Essa daí. E esse é milionário e a Rosalina. Esse é o Lúcio Tomé Feteira. Aí, o que aconteceu? O Duarte Lima veio aqui até o Rio. Quem era o Duarte Lima? É o advogado que o Tomé Feteira orientou. Domingos Duarte Lima. É um cara famoso, poderoso lá em Portugal. Que era, teoricamente, o advogado dela. E quem é esse cara da foto? É ele. É ele, Duarte Lima. Duarte Lima, é. E aí ele veio aqui para, segundo ele, conversar com ela, né? Na verdade, ele foi a Belo Horizonte e, segundo ele me disse, ela me chamou para ir no Rio, fui aí, conversei com ela um dia, né? E ela disse para mim que iria a Maricá e eu não tinha nada para fazer, levei ela lá em Maricá, deixei lá e voltei. Só que no dia seguinte a mulher apareceu morta, né? E ele, o principal suspeito, né? Que foi a última pessoa a estar com ela. E ele foi embora para Portugal. E aí a gente foi fazendo a investigação, né, e foi descobrindo que tem umas incongruências na versão dele, né? Porque começou com um desaparecimento, que foi registrado na nona, e quando ele foi questionado, ele mandou de Portugal um fax para cá explicando, né, que tinha feito, que levou ela a Maricá e tal, e deixou lá com uma pessoa chamada Gisele, né, que provamos que não existia, e aí começamos a trabalhar, né? O parênteses nesse caso aqui é que é o seguinte, você não faz nada sozinho. Isso aqui só pode ser feito porque eu tenho um parceiro já de 23 anos, que é o Rogério, né? E ele é engenheiro, né? E é muito metódico com as coisas e tal, eu já sou mais acelerado, né? E essa parceria foi que levou à elucidação disso aqui. Então, quando o Duarte Lima, a gente conversa com ele, e ele conta essa história, né, eu perguntei para ele, o senhor alugou carro aqui? Aí ele, aluguei, onde? Aí ele, não lembro. Mas o senhor não tem o extrato do cartão? Né? Ah, não, paguei em dinheiro. Ele falou, paguei em dinheiro, né? Aí cadê o carro? Porque a gente precisava do carro, né, para saber.
né, a história dele. E aí a gente teve uma ideia. Ninguém vem aqui para ir a primeira vez na região dos lagos, à noite, sem nunca ter ido lá, sem tomar uma multa. Não tem como. Aquilo ali foi feito para multar. Friburgo também tem aquela estrada não tem que jeito, vai tomar multa. Não tem jeito. Tudo à noite, você sair daqui, tu não conhece o caminho. Vai lá, diz ele, ela foi me mostrando como é que ia, mas não tem jeito, vai ser multado. É porque a estrada lá é 80, de repente fica 50, daqui a pouco volta para 80, é completamente... Enfim, e aí como é que a gente vai fazer? Aí, fazer o seguinte, vamos sair daqui da ponte até Maricá, vamos anotar todos os pardais, indo e vindo, e vamos pedir as multas do dia. E assim fizemos. E aí a gente viu que é um negócio... o governo bom pra caramba, que a pilha de multa que apareceu. E agora, como é que a gente vai procurar um carro aqui? Às vezes, as locadoras, elas têm a placa dos carros da locadora, elas têm uma alfa específica, né? São parecidas, né? E normalmente é São José dos Pinhais, Porto Alegre e tal. Vamos procurar por essas placas. E logo no começo a gente achou um carro de Belo Horizonte. Como ele disse que veio de Belo Horizonte, aí vamos procurar aquele carro. Aí aquele carro, na verdade, já estava no nome de outra pessoa, mas anteriormente foi no nome de uma senhora. Bom, ela deve ser conhecida dele, emprestou o carro, né? E não era nada. Aí resolvi ligar. Liga, não consegui falar com ela, falei com o filho dela. Aí ele me explica o seguinte, eu sou motorista executivo, tenho uma pequena empresa de aluguel de carro, tenho 2 carros. Esse está no nome da minha mãe, o outro está no meu nome. E eu tenho um amigo que tem uma empresa pequena também que precisava de um carro desse, era um Focus. E eu aluguei para ele alugar para um português. Quando ele falou português, eu falei, quero saber quem é. Aí, quando ele falou isso, peguei o avião e fui para lá. Aí, consegui os dados, passaporte, hotel que ele ficou, e examinando no hotel onde ele se hospedou, eu pedi a conta dele, o que ele tinha feito lá. Aí ia cobrar as ligações. Ele tinha ligado para uma casa de arma. Embora a gente posteriormente foi à casa de arma e olhamos lá todos os registros, a arma ele não comprou, mas pode ter comprado a munição. Enfim, quando eu estava em Belo Horizonte, né, já peguei o carro, já sei que é, né, já sei o dono, quem está com o carro já tinha passado por 4, 5 donos, né, e eu pedi o colega de lá para me levar no Detran, pegar o histórico do carro. O crime foi no dia 7 de dezembro, na estrada de Jacodé, né, não tem nada, o corpo estava lá numa vala, tinha chovido à noite. E aí eu fui no Detran com esse colega e peguei o histórico do carro. E aí o que eu descobri? Que um dia antes do homicídio, ele passou perto do local do homicídio e foi multado. Então, a história dele de que levou ela lá, porque ela... Fez um reconhecimento primeiro do local. Ele foi lá fazer um reconhecimento. Ele não podia ter ido lá. Um dia antes, no dia seguinte, acontece o homicídio, né? E, enfim, então o processo está lá. É um dos primeiros processos que o crime aconteceu no Brasil e é julgado em Portugal, né? E está lá a justiça... Isso foi 2009 que você falou. Por aí, E como é que está o andamento desse processo lá? O processo, ele está indiciado, né? O nome dele está na Interpol, com mandado de prisão nosso aqui, né? E lá o processo está correndo, entendeu? A última vez que me chamaram... Mas lá não cumpre o mandado de prisão dele? Não. O mandado de prisão aqui, nosso aqui, não vale lá para Portugal. Embora esteja na lista da Interpol, se ele sair de Portugal, ele é preso pelo mandado aqui. Entendi. Entendeu? Mas lá não. Ele foi preso por outra coisa lá. É um desvio de 40 milhões de euros numa transação lá, política,
uns terrenos lá, ele ficou preso lá um tempo, entendeu? Acho até que já saiu. Agora falta o homicídio. A última vez, acho que tem 1 ano e pouco, que me chamaram, né, para depor. Né? Na hora que eu estou me preparando para a live, que a funcionária lá da Justiça está me orientando, né? Aí ela cancelou. Aí por quê? Os advogados entraram com recurso. Então não sabe se nem a motivação. O que você imagina? A motivação aqui foi o seguinte, porque ele ficou com o dinheiro dela. E a justiça estava exigindo que ela devolvesse. E ela ia falar que não estava mais com ela. Tinha entregue para ele. Entendeu? Então, nós descobrimos que ele recebeu dela 5 milhões e 800 euros. Né? Em contas e tal. E ele disse que foi honorário. Entendi. Então, assim, esse dinheiro que a justiça mandou ela devolver, ele meio que fez a coisa. Ela devolveu para ele. Ela deu para ele. Ela quando o Tomé Feteira morreu, ela tinha conta conjunta com ele na Suíça. Né? E aí ele, o advogado Duarte Lima, orientou ela a fechar a conta conjunta e abrir uma só para ela e transferir o dinheiro. E esse dinheiro que ela colocou nessa conta que ela abriu só para ela transferiu para ele. Entendeu? Entendi. E aí ele matou ela. Aí a motivação seria essa, né? Ela ia falar que o dinheiro está com ele. Entendi. Aí ele teria que devolver. Caramba, que trabalho maneiro, né? Trabalho maneiro, assim, com todos. A gente ouviu. Em conjunto, né? Sempre falando aqui que eu vou. Interessante. Com o Rogério.